Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Série Mindhood ou Caçador de Mentes, né? Onde nessa série a gente vem aí conversando, né, sobre algumas peripécias dessa nova série que foi lançada aí na Netflix. Esse aqui já é o terceiro vídeo acerca da mesma. E, gente, tô muito fã dessa série. Tudo que envolve aí criminologia, a área forense, né, a área jurídica, me fascina demais. Provavelmente vai ser a vertente pela qual eu vou lutar, né, para fazer carreira nesse contexto, no contexto forense, criminal, jurídico e enfim, porque de fato me fascina mesmo, sabe? Antes eu achava que a minha área, que a minha vertente seria saúde mental, porque chegou um momento da minha vida que saúde mental me tocou muito, mas não tem comparação com o que eu sinto quando eu me debruço sobre esse contexto criminal, sobre o contexto jurídico, o contexto forense, enfim. Bom, só foi uma partilha para vocês, particular, mas vamos lá, vamos falar da série. No primeiro episódio tem um momento, né, que o agente Holden Ford, ele está em um bar e aí lá ele conhece uma garota e começa a conversar com ela. A priori, pô, quem olha assim não dá nada por ela, acha que ela é uma garota qualquer de curtição, de balada, enfim. E até que ele pergunta, né, se ela estuda. E aí ela diz que faz pós em sociologia, garota super inteligente. E aí, entre uma conversa e outra, ela pergunta para ele o que ele acha da teoria de Durkheim sobre conduta desviante. E aí, claro, ela não explica em minúcias essa teoria de Durkheim, mas eu, como uma boa curiosa da área criminal, né, fui em busca e vi que essa teoria de Durkheim, ela é muito pertinente em concurso onde cai direito penal. E é uma teoria bem interessante, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa teoria. Primeiro, quem é Durkheim, né? Tem gente que não sabe quem é, que não conhece o cara. Bom, Émile Durkheim, ele é considerado por muitos como o fundador da sociologia geral e jurídica na França, porque de fato ele desenvolveu teorias aí pertinentes do contexto jurídico. E aí ele trata-se de um autor que produz sua obra, ou seja, produziu sua obra em um período marcado por profundas mudanças sociais, por profundas mudanças políticas, por profundas mudanças econômicas no Brasil. Bom, então vamos entender um pouquinho, né, o que é essa teoria da conduta desviante que foi mencionada por essa garota na série. Bem, é uma teoria que foi proposta por Émile Durkheim, e para entender a teoria da conduta desviante, precisamos entender um conceito estabelecido por ele, que é o conceito de anomia. E aí você me pergunta, que conceito é esse, Carlos? O que é isso? Né? Esse conceito ele foi muito explorado por Durkheim em suas obras, né? E dentre essas obras eu percebi, inclusive eu dei uma olhada nessa obra dele, porque quando eu fui me debruçar sobre Durkheim, eu percebi que tem uma obra dele que é bastante citada e super me interessou, que é a obra O Suicídio. E aí eu fui em busca dessa obra, fui pesquisar e enfim, para ver as considerações gerais que ele faz, e aí eu pude entender um pouco o contexto dessa obra, pretendo adquiri-la porque achei bem interessante
E Durkheim, ele explora este termo para mostrar, né, que alguma coisa na sociedade não funciona de forma harmônica. E ele vem explorar muito esse conceito da anomia nessa obra dele, O Suicídio. Então, de forma propriamente dita, ele define o termo como uma condição em que as normas sociais, em que as normas morais são confundidas, são poucos esclarecidas ou simplesmente ausentes, né? Durkheim, ele diz que mudanças bruscas e repentinas na sociedade fazem com que as normas antes já estabelecidas e satisfatórias acabem se tornando aí ultrapassadas. Então, ou seja, gente, Durkheim, ele quer dizer o seguinte, né, que quando há mudanças muito repentinas, mudanças bruscas nas regras sociais, há uma falha no que diz respeito a manter uma uniformidade. A coerência de atitudes e expectativas da sociedade, né, passa a ficar aí sucateada devido a essas mudanças bruscas de normas, de regras, de padrões que até então a sociedade no geral já estava acostumado. Então um exemplo bem simples da atualidade, né? A aposentadoria, por exemplo, né? A aposentadoria por idade se dá a partir dos 53 anos para mulheres e 55 anos para homens. Então houve aí a mudança da previdência, na previdência social, uma mudança repentina, uma mudança brusca, né? E tô dando um exemplo, tá, gente? Não quero saber de polêmica, tô apenas dando um exemplo dentro do contexto da temática. E aí houve uma mudança nessa norma. Essa idade ela aumenta, né? As mulheres só se aposentam com 62 anos e os homens com 65 anos. Então houve uma mudança brusca numa regra social e isso gera frustração, isso gera ansiedade na sociedade em geral, porque exerce influência, exerce mudança de vida, exerce mudança brusca na sociedade em geral. E aí o que é que acontece? O descontentamento se espalha pela sociedade e aí produz um estado geral de anomia, que é a falta de clareza, é a crueldade, é a desorientação pessoal, porque a turma fica meio perdido, a turma fica meio que sem entender o porquê disso, enfim, e aí a anomia é o que gera a conduta desviante, né? O cara está lá, está prestes a se aposentar e de repente houve uma mudança brusca nas regras. Tudo bem que a gente sabe que essa transição ela não se deu ainda de forma propriamente dita, claro, foi só um exemplo. Mas por acaso, da noite para o dia, tu só vai se aposentar agora com tal idade, não é mais com 55 anos, é com 63 anos, sei lá. O cara tá prestes a se aposentar, de repente no outro dia ele acorda e percebe que ele não vai mais se aposentar. O que é que acontece? Ele vai ficar frustrado, né? O seu planejamento de vida, o seu planejamento econômico, social, acaba sofrendo um sucateamento e aí isso acaba gerando frustrações e isso acaba gerando uma conduta desviante por parte desse indivíduo. Por exemplo, ele pode ficar aí tão depressivo porque ele já tinha feito todo um planejamento de vida, ele pode ficar aí tão frustrado que ele pode acabar se matando, né? Isso é uma conduta desviante, que foi consequência da anomia, que foi consequência dessa mudança brusca, dessa mudança social de forma brusca, né? E aí, trazendo a teoria da conduta desviante de Durkheim para a criminologia, a sociedade em geral, Durkheim vai dizer que a sociedade em geral tem uma visão muito limitada do crime. A visão que a sociedade tem do criminoso é muitas vezes imputada às suas características individuais. Não relaciona com a sociedade a qual o mesmo está inserido.
Para Durkheim, o aumento da criminalidade é sinal de que o sistema social não está funcionando corretamente. E é quando o mesmo vem introduzir o conceito de anomia, né? Há uma manifestação aí, um desregramento geral do sistema, e quando isso acontece, então isso vai gerar conduta desviante ou comportamento desviante, né? Há uma desordem no controle do instinto do indivíduo devido à anomia que foi imputada na sociedade, e aí isso gera uma degradação da coesão social. O que estava coerente passa a ficar aí incoerente, né? Se, por exemplo, uma sociedade está gerando desemprego em excesso, uma determinada região, tá? Aí munida de um desemprego em excesso. Isso vai gerar uma vulnerabilidade à propensão da criminalidade. Veja a anomia que foi o descontrole nesse ponto em específico, descontrole social nesse ponto em específico, que é a anomia, gera uma conduta desviante, né? Então gera desvios de condutas. A anomia, ela não é traduzida como sendo um estado de espírito individual, mas ela é conhecida aí, ela é traduzida como uma manifestação de desagrado a um sistema social, né, no qual os indivíduos não se identificam. Tá? Em seu famoso estudo mesmo sobre o suicídio, essa obra famosa aí de Durkheim, né, mostra que os fatores sociais, especialmente na sociedade moderna, né, exercem profunda influência sobre a vida dos indivíduos, né? Como, por exemplo, o comportamento suicida, sendo aí a anomia uma dessas influências, né? Durkheim, ele vem concluir nessa obra que o suicídio anômico era causado por uma ausência de regulação social, devido a contextos aí de mudança repentina ou de instabilidade na sociedade. E aí ele vem dizer, em tempos de crises econômicas mesmo, em um país, em uma região, há uma perda muito grande das pessoas no que diz respeito à harmonia de vida, a harmonia da vida, sobretudo por consequência do desemprego. E aí as pessoas ficam perturbadas e tendem a emitir algum tipo de conduta desviante, sendo aí essa conduta voltada para a criminalidade, vai roubar, né, parte aí para a criminalidade, para o roubo, porque se vê sem uma opção, se vê desempregado, não tem emprego, sem trabalho, e aí parte para a criminalidade, né, ou então se mata por desespero. Então veja, houve a anomia, ou seja, houve o desemprego, houve uma desregularização na sociedade, a sociedade saiu do controle, gerou muito desemprego, né? E isso acaba gerando condutas desviantes, certo? E aí a garota, ela diz para o agente Ford, né, na série, que segundo Durkheim, todas as formas de desvios de condutas não passam de um desafio à repressão normatizada do Estado. O Estado normatiza de forma brusca um determinado padrão, um novo padrão de vida. Isso desarmoniza a sociedade no geral e acaba gerando aí uma série de condutas desviantes. Uns se matam por essa desarmonização, outros partem aí para a criminalidade e assim por diante. Então é isso, gente. Eis aí a teoria da conduta desviante de Durkheim, que foi aí mencionada na série, né? Bom, meu e-mail vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida,
você pode mandar a sua dúvida para o meu e-mail e aí eu vou ler o teu e-mail, sistematizar a tua dúvida e trazer para dentro da playlist Carla Responde. Eu só peço, gente, que vocês tenham um pouco de paciência quanto a atender o e-mail de vocês, porque eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo aos pouquinhos, por ordem de chegada, não passo ninguém na frente de ninguém, para não ser injusta, é claro, e daí possa ser que de fato demore um pouco até que eu venha acessar o seu e-mail, tá certo? E na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, onde lá eu só falo sobre psicanálise. Quem tiver interesse pelo campo da psicanálise, fique à vontade para conhecer o canal lá e se inscrever lá também. E se inscrevam aqui. Aqui eu abordo assuntos dentro de várias áreas, dentro de vários contextos, dando uma ênfase à psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, mas por se tratar do canal Mente Aberta, eu abordo temáticas dentro de outras áreas também, não me limitando só à psicologia, tá certo? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.